Olá, eu sou Leandro Provenzano, advogado aqui do canal Explicando Direito, o canal que traz diversas notícias e dicas do mundo jurídico para que você possa usar na sua vida, usar no seu dia a dia, sempre quando alguém ou uma empresa não respeitar os seus direitos. Então eu vou te ensinar como juntar provas, como promover uma ação judicial para fazer valer o seu direito sempre que ele for desrespeitado. E hoje eu vou contar para você o caso de uma servidora pública que foi aposentada por invalidez e quando ela acionou um seguro que existia no seu financiamento habitacional, a seguradora negou, muito embora ela tivesse direito a esse seguro. Então eu vou te contar como que aconteceu esse processo e o que que essa consumidora fez para poder finalmente ganhar essa ação e receber aquele dinheiro referente à indenização do seguro que ela tinha direito. E antes de mais nada, eu vou pedir para que você, caso não seja inscrito, se inscreva aqui no canal, curta e compartilhe esse vídeo com quem você sabe que se aposentou por invalidez ou está nesse procedimento de aposentadoria por invalidez, para que ela tenha essa ciência, que ela saiba que ela tem direito muitas vezes a uma série de acionamento de seguro, seja ele um seguro prestamista, naquele caso de empréstimo bancário, um seguro do financiamento habitacional, um seguro de vida que também preveja o caso de invalidez e também, em alguns casos, o acionamento de uma previdência privada, caso esse servidor público ou esse aposentado do INSS tenha esse tipo de previdência que também vai pagar uma indenização no caso de aposentadoria por invalidez. Então, antes de mais nada, como esse caso ele versa sobre seguro do financiamento habitacional, cabe eu falar para você, cabe eu te explicar que toda vez que nós realizamos um financiamento habitacional pelo SFH, Sistema Financeiro de Habitação, então esse seguro ele é obrigatório. Então todos nós que fizemos uso do Sistema Financeiro de Habitação, vamos ter direito e vamos ter que contratar esse seguro. E esse seguro ele é acionado no caso de invalidez permanente, no caso de falecimento e até mesmo no caso de ter algum problema com esse imóvel. Então, nesses três casos, o seguro vai poder ser acionado. E se você tem dúvida ou não, se você tem ou não esse seguro, com certeza você tem, caso você tenha feito o financiamento pelo SFH, Sistema Financeiro da Habitação. Então, nesse caso, a autora, ela tinha direito a esse seguro, ela tinha a apólice desse seguro contratada, porque assim como ela fez o financiamento habitacional, junto com esse financiamento ela foi obrigada a contratar esse seguro. E essa contratação ela é obrigatória e isso não é contrário à lei. Isso não significa que é uma venda casada, muito pelo contrário. A lei determina que em todos os casos de financiamento realizados pelo SFH, é obrigatório com que o consumidor contrate esse seguro, que protege não só o imóvel, mas também esse consumidor, no caso de aposentadoria por invalidez e morte, e outra série de direitos que esse consumidor vai ter aí com a contratação desse seguro. Então, nesse caso, a autora tinha o seguro do financiamento habitacional e ela acionou esse seguro. O problema é que quando ela fez esse acionamento para a seguradora falou que não ia pagar a indenização porque a autora, segundo eles, teria essa doença de modo pré-existente. Como ela havia adquirido essa doença, como ela foi aposentada por invalidez, a seguradora achou que sabe-se lá por qual motivo, a seguradora achou que essa doença já existia na autora quando ela fez a contratação do seguro, o que não era verdade. Então, nesse ponto, a autora ela teve negada a indenização do seguro e teve então que se socorrer ao Poder Judiciário para fazer valer o seu direito. E lógico que ela tinha todas as provas cabíveis ali no caso, ela tinha apólice de seguro, a proposta de seguro, contrato de seguro, tinha todos os laudos médicos referente à sua aposentadoria por invalidez, tinha também a decisão administrativa do órgão ao qual ela trabalhava, que concedeu a aposentadoria por invalidez. Então, duas coisas ficaram claras no processo, que ela tinha direito ao seguro e que ela tinha aposentado por invalidez. Aí, no caso concreto, o juiz só teve que analisar toda a documentação para verificar se ela tinha ou não direito e qual que era a desculpa da seguradora que ela se utilizou para negar esse seguro e se isso estava certo ou não. Então, como num primeiro momento essa seguradora ela falou que havia uma doença pré-existente na autora que acarretou a sua aposentadoria, ela, a seguradora, teve que provar isso no processo. E logicamente que ela não conseguiu, tendo em vista que a doença não era pré-existente, então ela não tinha nenhum tipo de documento para comprovar que a autora já tinha aquela doença antes de assinar
o contrato de seguro. E aqui eu tenho duas considerações a fazer. A primeira é que quem tem que provar que a doença era pré-existente não é a consumidora, e sim a própria seguradora. E o segundo ponto, toda vez que uma seguradora negar uma indenização do seguro, falando que havia uma doença pré-existente, essa doença pré-existente ela só vai ser válida como desculpa para a seguradora caso a seguradora tenha realizado exames médicos prévios antes da contratação desse seguro. Então, como a seguradora, nesse caso, não fez isso, ela foi condenada, então, a pagar para essa consumidora a indenização do seu seguro do financiamento habitacional. Esse valor da indenização é o valor correspondente ao que faltava com que essa consumidora pagasse para quitar o seu financiamento habitacional. Então, como a seguradora não tinha realizado esse exame prévio na consumidora, eles não puderam lançar mão dessa desculpa para negar a indenização. E aqui eu vou abrir um pequeno parênteses. Eu tenho vários seguros, inclusive seguro de vida. E quando eu fui realizar o meu seguro de vida, eu procurei uma seguradora que eu confiasse, e essa seguradora naquele momento, ela falou, olha, eu preciso dessa bateria de exames para eu fazer o teu seguro de vida. Então ali tinha exame de sangue, exame de doenças pré-existentes, tinha ali vários exames que foram realizados em clínicas médicas com a colheita do meu sangue e tudo mais, e isso aí fez com que a seguradora tivesse ciência de que eu não tinha nenhuma doença antes da assinatura desse contrato. Então, por que eu estou te falando isso? Porque esse é o procedimento padrão para se contratar um seguro de vida. Agora, caso isso não tenha sido exigido pela tua seguradora, aí é um problema da sua seguradora e não seu, porque esse é o procedimento que é indicado para as seguradoras terem ciência de quais são os riscos envolvidos ali naquela pólice, naquele contrato de seguro. E caso tua seguradora não tenha realizado esses exames médicos prévios, ela não vai poder te negar a indenização do seguro caso ela dê como justificativa, como desculpa, a doença pré-existente. Então esse é o procedimento básico, inclusive tem uma súmula do STJ que determina exatamente isso. Então, certamente a sua seguradora, num processo judicial, ela vai ter grandes argumentos para perder essa ação para você, consumidor, que fez o procedimento de seguro. Outro ponto que foi observado pelos desembargadores nessa questão é que ao ter aquelas apólices, aquelas cláusulas de riscos excluídos, a seguradora ela tem que dar uma ciência inequívoca, que a gente chama no direito, que ela tem que deixar muito claro para o consumidor quais são aquelas cláusulas que são restritivas de direito. Então, todas aquelas cláusulas que possam ser prejudiciais ao consumidor, elas devem estar de maneira muito clara e em destaque no contrato que o consumidor assinou. Caso a seguradora não prove que essas cláusulas estavam em destaque, o consumidor também não pode ser prejudicado por essa falha na prestação do serviço da seguradora. Então esse foi mais um dos argumentos utilizados pelos desembargadores para fazer com que a seguradora fosse obrigada a pagar a indenização do seguro e realizar a quitação do financiamento habitacional dessa consumidora que se aposentou por invalidez. Leandro, beleza, tudo bem. Eu entendi que a seguradora foi obrigada a pagar a indenização do seguro, mas me fala de modo mais prático o que a consumidora ganhou nesse caso. Nesse caso, como ela não conseguiu uma liminar para suspender as cobranças daquela parcela do financiamento habitacional, a seguradora foi obrigada a quitar o financiamento habitacional dessa consumidora e ao mesmo tempo em que ela foi obrigada a devolver para essa consumidora todos aqueles valores que a consumidora pagou desde o pedido da indenização do seguro, naquela fase antes do processo. Então a seguradora foi obrigada a ressarcir, a devolver para essa consumidora todas as parcelas que ela pagou referente ao financiamento habitacional a partir da data em que a consumidora fez o protocolo do pedido de indenização na seguradora, antes de começar o processo judicial. Então, nesse caso, a consumidora teve uma grande vantagem, conseguiu fazer finalmente a quitação do financiamento habitacional e ainda receber de volta tudo aquilo que ela pagou com juros e correção monetária. Então, essa consumidora conseguiu fazer justiça, ela tinha os documentos necessários para ganhar essa ação, então foi uma ação que foi julgada procedente, que deu tudo certo para essa consumidora, ainda bem. Que isso faz com que a gente reafirme nossa confiança na justiça de que ela vai fazer a coisa certa caso a pessoa que acionar o judiciário tenha realizado aquele pedido amplamente comprovado por meio de documentos e demais provas que ela tinha realmente direito a fazer aqueles pedidos do processo judicial. Beleza?
Se você tem algum caso, se você conhece algum caso de alguém que conseguiu acionar esse seguro de quitação do financiamento habitacional, deixa aqui no comentário como é que aconteceu essa história. Agora, se você quiser me sugerir um novo tema, ou até mesmo mandar uma mensagem privada, eu peço para que você faça isso por meio das outras redes sociais, que eu vou deixar aqui abaixo na descrição desse vídeo. E mais uma vez eu peço para quem não é inscrito ainda no canal, se inscreve aí, curta e compartilha esse vídeo com alguém que você acha que possa se beneficiar dessas informações que eu trouxe aqui hoje. Grande abraço!